Olá galera, beleza? Como é que vão vocês? Aqui quem fala é BP Tutors e hoje a gente vai dar início às aulas de português. E hoje eu vou falar de substantivos. A gente vai ver algumas divisões, algumas das muitas divisões que o substantivo tem. Como diz aqui, o substantivo é a classe gramatical de palavras que denominam seres. Ou, traduzindo, são aquelas palavras que denominam alguma coisa. Por exemplo, o garoto, a impressora, o cachorro, Emanuel, Paulo, Jonathan, a alcateia. Tudo isso são substantivos. O substantivo ele pode ser dividido. Ele tem várias divisões. E hoje a gente vai falar algumas delas e vai dar alguns exemplos. Vamos começar com a divisão mais conhecida, que é a divisão entre o substantivo comum e o substantivo próprio. O comum é aquele substantivo que fala de alguma coisa que não está definida. Como, por exemplo, na frase: o garoto comeu maçã. O garoto comeu a maçã. O substantivo é o garoto. Por quê? Porque a gente está denominando um ser. E toda vez que a gente denominar um ser, vai ser um substantivo. O garoto é um ser. A maçã, então a maçã, ela pode ser. O garoto, ele também é. Ele é o sujeito e ele é um substantivo. O garoto, substantivo comum. Aí ele é um sujeito da oração. O garoto comeu a maçã. Agora, um substantivo próprio. Carla. Carla comeu a maçã. A maçã é o substantivo comum, porque ela pode ser qualquer maçã. Mas Carla é o substantivo próprio, porque eu estou dando um nome a Carla. E só existe aquela Carla. Mesmo que a gente não especifique Carla Soares Abrantes Nascimento. Não. Não precisamos. Porque no nosso texto está lá Carla. A gente sabe quem é Carla naquele contexto. Então, se ele diz Carla cuidou do paciente, então Carla, a gente sabe quem é Carla, cuidou do paciente. Já se ele disser o médico cuidou do paciente, ele não disse que médico cuidou do paciente. Então, ele é um substantivo comum, o médico. Ele vai ser o sujeito. Vamos agora para outra divisão, que é o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Substantivo concreto é uma coisa real, uma coisa que a gente toca. A mala é um substantivo concreto. Homem, substantivo concreto. Cadeira, substantivo concreto. Brasília, concreto. Porque tudo isso existe na vida real. Ou seja, eu posso tocar numa cadeira, eu posso tocar em um homem, eu posso tocar em Brasília. Mesmo Brasília sendo uma cidade gigante, eu posso chegar lá e tocar nos prédios de Brasília. Tudo isso eu posso fazer. Substantivo concreto ele tem uma observação. Esse substantivo concreto, ele designa seres do mundo real e do mundo imaginário. Como Saci, Mãe d'Água, Fantasma. Eles podem não estar no nosso mundo real, mas eles são reais no contexto, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, vamos dizer. Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem lá o Saci. Pra gente o Saci não é real, mas lá no contexto deles o Saci é real. Eles podem jogar no Saci, eles podem conversar com o Saci. Então, ele está sendo substantivo concreto. Agora um substantivo abstrato. Beleza. A gente não pode tocar na beleza. Vamos dizer, vida. A gente não pode tocar numa vida. Ela é um estado. Rapidez. É uma qualidade. Então a gente não pode tocar na rapidez. Saúde. Saúde. A gente não pode tocar na saúde. Viagem. Viagem é uma ação. Ela não é um verbo. Porque viajar é o verbo. Mas viagem ela é uma ação. Mas ela não é um verbo. Então ela é um substantivo. Ela está denominando alguma coisa que a gente não pode tocar. Então é um substantivo abstrato, junto com vida, rapidez, saudade, beleza e aí por diante. Agora vamos para outra divisão, que são os substantivos coletivos. Essa é a última divisão que a gente vai ver nessa aula, e depois a gente vai ver mais divisões do substantivo. Vale lembrar que é bom vocês decorarem isso aí e pegarem com o tempo. Então vamos lá. Substantivos coletivos são aqueles substantivos que designam algo singular a um grupo de coisas. Como exemplo, um enxame é de abelhas. Mas a gente fala os enxame, porque os enxame está no singular. Então, o enxame de abelhas. Ou o enxame atacou o homem. O enxame, ele está denominando várias abelhas, mas ele está no singular. Então, ele é um substantivo coletivo. Outro exemplo é bando. Bando, ele está dando um grupo de seres, mas está no singular. Classe. A classe, ela está se referindo aos alunos. E tem mais de um aluno, geralmente, nas classes, né? Então, se eu tenho um grupo de alunos, eu não vou falar as classes, eu vou falar a classe. Então, ela está botando os alunos no singular, sendo um grupo manada. Manada de elefantes.
tem vários elefantes numa manada, só que ele bota no singular, como por exemplo, a manada. Ele não fala as manadas. Então, ele está no singular. Então vai ser um substantivo coletivo. Elenco, por exemplo, que é o ator, os atores, as atrizes, elas são de um elenco, mas o elenco a gente fala o elenco e não os elencos. Porque o elenco ele é singular. Ele está transformando um grupo de seres, um grupo de substantivos, em um substantivo coletivo. Por isso, o nome, substantivo coletivo. Bem, pessoal, até a próxima aula e falou!